Olá, vamos à apresentação da nossa unidade 1? Gostaria que você me acompanhasse. Abrindo aí no seu monitor, nosso primeiro slide. A gente vai estar vendo então os conceitos básicos de tecnologia da informação e comunicação. O que é informática, tecnologia da informação e comunicação e informação. Também estaremos vendo as áreas em que se aplicam as TICs. São muitas das áreas, né? Mas nós vamos estar trazendo aqui de forma específica a aplicação da TIC no computador, na comunicação e na educação. Abrangências, elas se aplicam em áreas industriais, áreas militares. Aí vamos estar vendo um pouquinho também da estrutura e funcionamento de um sistema informático, unidade central de um processamento e memória, placa-mãe, dispositivos de entrada e saída de dados. Talvez você já até tenha visto tudo isso, mas eu acho importante a gente fazer uma retrospectiva, fazer uma síntese, um breve comentário a respeito disso, para você também, quem não conhece, poder estar se familiarizando e quem já conhece, relembrar. Informática provém da junção de duas palavras, informação e automática. Então, a informática ela significa o tratamento e processamento da informação utilizando meios automáticos, sobretudo o computador. Então, informática é a junção de informação com automática. Tecnologias da informação. Tecnologia significa saber fazer. Traz na sua origem a palavra grega técnica e logia, que significa conhecimento organizado ou sistematizado. Tecnologia, o que significa? É o conhecimento adquirido e organizado relativo a uma determinada área de intervenção. Abrindo um exemplo aqui, uma faca é uma tecnologia, né? Ela é utilizada na pesca, ou uma lança utilizada na pesca, é um conhecimento que se adquire e se organiza para intervir em determinadas situações. Uma caça, por exemplo. Estamos falando de uma velha tecnologia, né? Mais para frente nós iremos tratar de novas tecnologias. Informação provém da palavra latina informatione, significa ato ou efeito de informar. Nós estamos usando aqui a palavra erudita, tá? Ato, acto, tá? Conjunto de dados articulados de forma a terem significados. Então, tecnologia é um fazer organizado que busca articular um entendimento ou significado. Então, tecnologia da informação. Tecnologia da informação, ela consiste no processamento, tratamento, controle e comunicação da informação. Então, falamos da tecnologia da informação e agora estamos falando da tecnologia da informação e comunicação. Então, além de eu ter um saber fazer que busca um conhecimento estruturado, eu preciso comunicar, utilizar a comunicação como base desse tratamento, controle e comunicação. O processo de tratamento da informação está essencialmente ligado ao uso da informática, dos computadores e dos sistemas informáticos, né? Então, acessar a informação através da transmissão e da comunicação à distância é uma das formas da tecnologia da informação e comunicação atuar. Esse é um dos campos de interesse dela. Segundo Shannon, a informação está presente sempre que um sinal é transmitido de um ponto a outro. Então, você tem palavras, você tem quadros, você tem impulsos elétricos, você tem música. São exemplos de sinais que são transmitidos de um ponto a outro. Existe sempre um emissor, aquele que emite o sinal, e o receptor, aquele que recebe o sinal. Isso pode ser dado entre duas pessoas, quer dizer, eu emito um sinal e a pessoa de lá recebe o sinal. Isso pode ser um sinal que informa de algo. Se ela não reconhece esse sinal, não há sentido, né? Ele não comunica. O tratamento da informação cada vez mais se articula com processos de comunicação. Então, a informação, que é esse conhecimento, né, está se articulando com o processo de comunicar esse conhecimento. Comunicar essa informação de um local para o outro, independente da distância. Então, eu posso comunicar isso por sinais sonoros, sinais visuais, sinais táteis, né, de forma que se entenda essa comunicação. Então, código Morse, né, a linguagem de sinais, a música, a oralidade. Então, são formas de emissão e recepção dessa informação. Então, reconhecer essa informação e como ela é transmitida no campo da comunicação à distância é uma área que
tem se avançado muito, né? Então, informação, conjunto de dados articulados com significado, ou seja, é tudo aquilo, palavra, frase ou imagem, que pode permitir a tomada de decisão e execução de ações. A gente comentou isso um pouquinho lá atrás. A informação digital, né? Toda informação de base digital através do computador ou de sistemas informáticos, né? Então você pode utilizar o computador, mas você também tem hoje smartphone, você tem hoje netbooks, de forma que você pode encaminhar essa informação também. A informação digital e dos dados, por exemplo, na web, toda informação, seja texto, som, imagens, ela encontra em formato digital. Então eu digitalizo essa informação e eu encaminho como um conjunto de sinais. Que áreas hoje são aplicadas às TICs? Muitas áreas, né? Nós temos áreas industriais, área da administração, áreas econômicas, áreas empresariais, áreas escolares, áreas da educação, setores econômicos, setores políticos. Então, a aplicação da TIC tem se tornado abrangente. Na sociedade do conhecimento, na sociedade da informatização, a tecnologia da informação e da comunicação tem se tornado imprescindíveis, né? Então, falando um pouco da aplicação das TICs no uso dos computadores. Então, a palavra computador significa contar, calcular e avaliar. Então, nós temos tido um avanço no desenvolvimento do hardware, da estrutura e do software do computador. Então, um computador antes do tamanho de uma quadra para processar certas informações, hoje nós temos cada vez mais o enxugamento da estrutura e ampliação, né, da dimensão de ação desse maquinário. Então, computadores cada vez menores, com a capacidade mais rápida de processar e processar um volume cada vez maior de informação. O computador é um conjunto de dispositivos eletrônicos capazes de aceitar dados e instruções e executar essas instruções processando os dados e apresentando resultados. Então, você tinha uma calculadora que fazia conta manualmente, hoje você alimenta esse computador com um software que é a estrutura, né, o sistema que alimenta a máquina, de forma que você pode lançar um conjunto de dados e ele mesmo faz o processamento dessa informação. Então, você tem aí a TIC aplicada ao uso do computador. Você tem a TIC aplicada no campo da comunicação. Você tem a telecomunicação, que significa, né, tem uma ideia de longe, de distância. Então, telecomunicação é transmitir a informação que comunica à distância. Então, você tem televisão, você comunica, você informa, você tem os vídeos, você tem linhas telefônicas, você tem satélites, né? Você tem a telemática, que é conjunto, você conjuga, né, tanto os meios de comunicação como os meios informatizados dessa comunicação, computadores, modems, linhas telefônicas, satélites. Então você conjuga, né, tanto os meios informatizados com os meios, né, da comunicação. Então aqui você tem os sistemas telemáticos, por exemplo, a própria internet é um sistema telemático, né? Você conjuga às vezes o sinal eletrônico, o sinal elétrico, o sinal digital telefônico com a própria utilização da rede, e-mails, listas de e-mails, transferências de ficheiros, newsgrupos, vídeos, conferências, são modelos de telemática. Você também tem os canais utilizados na comunicação, né? Linha telefônica convencional, as linhas de redes digitais, os cabos de fibras óticas, ADSL, wireless, né? Satélites, são formas de você fazer a aplicação da telecomunicação através desses sistemas. De forma breve aqui, diante de você, você tem aí então um sistema informático constituído pelo hardware, que são os dispositivos físicos que constituem a máquina, o sistema informático, os componentes internos e periféricos, placa-mãe é um componente interno, né? O mouse é um componente periférico, monitor é um componente periférico, né? Então você tem as questões, CPU é uma estrutura também do hardware, né? Ali você tem uma estrutura que vai dar o suporte para os programas, né? Que vai ser um conjunto de instruções poder processar o computador poder processar. Então, o software é um conjunto desses programas que geram hardware, que controlam essa estrutura. Então, aqui, os componentes internos do computador, né? A placa-mãe, motherboard,
o processador, a CPU, a memória, as placas de expansão e os dispositivos de armazenamento, que seriam as formas de você armazenar na memória, né? Como é que faz esse processamento do armazenamento? Então, o armazenamento ele é fundamental no processamento da informação, porque é na memória que são armazenados os dados para o processamento, né? O resultado final depende dessa armazenagem, dessa memória, até que o programa, num dado momento, né, possa fazer esse processamento. É importante distinguir dois tipos de memória: a memória principal, que é conhecida como memória primária, e a memória secundária, que auxilia a memória principal. Tem outros dispositivos de armazenamento também, né? Dispositivos rígidos, CDs, DVDs. Você tem os disquetes, hoje quase pouco utilizado, né? Você tem os discos ópticos, você tem as bandas magnéticas e os tapes, que são formas também de armazenar dados. Você tem os discos sólidos, os pendrives, né? Se ligam à porta USB, essas pequenininhas tão utilizáveis hoje, né? São poucos utilizáveis os discos que são as memórias, por exemplo, de relógios, né? Aí no seu visor você tem os dispositivos periféricos, como eu já tinha falado, né? Teclado, mouse, scanner, leitor de barras. Então assim, você tem um dispositivo de entrada, né? E você tem os dispositivos de saída. Então aqui você tem um teclado como dispositivo de entrada, o mouse como dispositivo de entrada, o scanner, leitor de barras, a câmera digital. São dispositivos periféricos de entrada que convertem essa informação em sequências próprias de bits, que é o sinal que vai ser armazenado, capaz de ser interpretadas pelo processador. Então você cria informação, encaminha informação, ele interpreta e armazena. E nós temos os dispositivos de saída, né? O ecrã, o monitor é um dispositivo de saída que você processa a impressora, o projetor de imagem. Então você tem entrada e saída desses dispositivos. Os dispositivos ou periféricos de entrada e saída tanto permitem efetuar a entrada como a saída de dados, ou seja, são dispositivos capazes de canalizar a informação do exterior para o interior no computador e vice-versa. Então, é importante a gente poder entender isso, como isso vai trazendo um avanço no cotidiano, né, das pessoas, na medida que esse computador ele avança no seu modelo de informatização, no processamento dessa informação, no aceleramento da informação, na ampliação do armazenamento dessa informação também. Então, a estrutura e o funcionamento de um sistema informático, de um software, são programas escritos em diversas linguagens de programação que determinam a atividade e o comportamento de um sistema informático, desde os dados a serem processados até o funcionamento de um periférico. Então você tem um software, um sistema, que é um conjunto de programas, e você tem a aplicação desse sistema em áreas específicas para realizar uma tarefa, um processador de texto, um editor de imagem, um joguinho, né? Você tem os aplicativos conhecidos aí hoje e muito bem, como é que eu posso dizer, tem crescido a expansão desses aplicativos, né, de jogos, baixar música, aplicativos de memória, né, aplicativos de imagem, etc. Agora vamos falar um pouco da área de aplicação da TICs no campo da educação. Relembrando o conceito de TIC, significa a conjugação de tecnologia computacional ou informática com a tecnologia das telecomunicações e tem na internet a sua maior expressão, certo? Então a internet hoje ela tem concentrado tanto as tecnologias computacionais como a tecnologia das telecomunicações, né? Aí vem uma pergunta importante. A introdução dos novos meios tecnológicos, né, irá produzir efeitos positivos na aprendizagem? Né? Altera os planos das políticas educacionais, ela melhora a escola, melhora os professores e os alunos? Essa é uma pergunta para você pensar, né? Aí tem a segunda pergunta: os novos avanços tecnológicos são garantias de uma melhor aprendizagem? Vou deixar com vocês um videozinho sobre mídias da educação para que você possa pensar e você poder também refletir a respeito disso. Nós apresentamos de forma breve os conceitos de tecnologia da informação aplicados no campo da computação, aplicados no campo da comunicação, aplicados no campo da educação.
E aí nós deixamos essas questões para você poder pensar. Vai o vídeo para você avaliar, refletir e poder fazer a sua primeira atividade, ok? Um abraço.